E a chuva chegou, boa tarde. Chegou muito antes do que a gente achava que chegaria. Não achava, né? Do que a Globo falou que traria, né? Fechado também. Bom, a única parte boa que eu posso dizer é que eu vou testar aqui a jaqueta para ver se ela realmente, tanto a jaqueta quanto a bolsa, a mochila, são 100% impermeáveis mesmo, né? E vamos nessa. Devagar, chão molhado exige maior tranquilidade, menos pressa. Muito mais atenção para que tudo cheguemos bem em casa, né? Segunda-feira já foi, dia 5 de junho, pelo menos a parte profissional, né? Esse tempo não tá com cara de que amanhã vai ser muito diferente disso, não. Mas tomara que seja, né? Pô, meu aniversário com chuva assim, não me lembro de ter visto, mas não tem importância. É só um dia, né? É só um dia simbólico. E vamos lá, vamos pra casa. Com certeza está tudo bem. E vai ficar tudo melhor ainda. Mais uma atualidade que eu não gosto muito de falar, de usar aqui, né, nos Estados Unidos, mais um doido com uma arma, supostamente um cara ex-funcionário que entrou na empresa e ressentido com a demissão, foi demitido em abril, parece, matou 5 pessoas. Se eu não me engano foi isso, e feriu mais umas 7, enfim. Essas doideiras que parece que nos Estados Unidos são mais frequentes. Eu não quero ficar levantando bandeira aqui desse conceito desses bandos de doido, que isso é coisa de doido. Mas isso, entre outras questões, é muito claro que a facilidade do manuseio das armas, de aquisição e tudo mais, permite que esses surtos aconteçam, deem vazão a matar mais pessoas, mais inocentes. E não parece que vai acabar, não. Não se consegue fazer um controle isso é muito forte no estadunidense. Eles realmente valorizam a questão do direito a ter a sua arma. E eu acho isso muito triste, né? Porque a gente facilita, né? Aqui minha luva de lavar louça. Põe uma luvinha fina dentro, embaixo, que esquenta legal também, que permite ficar um calorzinho na mão, não congela a mão. Em cima dela, essa de borracha aqui, que eu não tô nem aí. Ela é mesmo de lavar louça. E executa a função a qual eu espero dela. Não deixar entrar água nas minhas mãos. É assim, né? Eu levaria muito mais do que só o caminho para casa,
para falar sobre essas questões não só filosóficas, mas práticas, de que toda pessoa tem o direito de se defender e tal, tal, tal. O que eu acho que a diferença entre aqui e lá é que as armas lá não são ilegais. Tem estados que a criança de 16 anos de idade pode comprar uma arma. A cultura da arma para eles é muito forte. O pai, a mãe vai lá no estande de tiro treinar e leva a criança e até tira fotos bem bacanas, enfim, sabe? E eu acho isso de uma tristeza enorme, enorme, enorme. Isso para mim é uma das tristezas humanas, né? E é evidente que, sim, não adianta querer dizer. É claro que aqui já ocorreram chacinas, em muito menor número, mas ocorreram. E ninguém está livre, mas esse eterno estado de guerra já causou muita dor lá. Não posso ser hipócrita também, né? Por baixo dos panos, tudo isso acontece aqui também. O cara do lado tava olhando muito minha moto. Não era de jeito ameaçador, não. Eu não achar que eu sou mais doido do que o normal, né? Parei de falar um pouquinho. Eu sempre faço isso. Vocês podem perceber, no farol, quando eu paro, eu diminuo o volume aqui da voz e tal, seguro um pouquinho. Porque não precisa também ficar me olhando e... Enfim, não quero chamar a atenção de ninguém, não. Nem quero ser internado. Acho que não é pra tanto. Mas é realmente muito triste. Mais uma, né? A gente teve tudo que essas invenções horrorosas podem fazer, né? Com o argumento, o artifício de que é para proteção, tanta destruição acontece, né? Tanta destruição. Mas enfim. Vamos preparar a próxima geração, porque essa aqui ainda não entendeu direito. Muita gente boa, mas em muito menor número ainda. Vamos fazer com que a próxima geração tenha um número maior, já possa disputar um terreno muito mais fértil, né? Vamos lá. Bom, tô na minha saga aí de falar sobre... Opa, o negócio tá bom aqui, viu? Se assustou você? Imagina eu, tio. Ele desviou porque não quis parar, né? Ok, né? Não vou brigar com ele, né? Fica nervoso comigo, joga esse carrinho em cima de mim, eu vou fazer o quê? Cair lá na calçada, me arrebentar. Tava falando sobre a minha super importante e diferente saga profissional, né? Falei desse comecinho aí, que fui office boy, depois trabalhei numa lojinha de armarinhos, né? Papelaria, brinquedos, enfim. Depois entrei
Telecredit, Good Check, falei uma mentira para poder entrar, que eu estava em fase de alistamento militar ainda, e ainda não sabia se iria servir o quartel. E inventei uma mentira, e quando caí mesmo no serviço militar obrigatório, pedi demissão e tive da gestora o comprometimento de que quando eu voltasse ela me ajudaria a me recolocar lá dentro de novo. E foi o que aconteceu. Os detalhes eu já contei no vídeo anterior. E eu trabalhei lá quase um ano, ou um ano e pouco, não lembro. Eu não cheguei a pegar férias. Então não sei se chegou a um ano. Aí saí, não sei, não me lembro se eu pedi demissão. Acho que sim. E fui pra Credit Card. Trabalhei como terceirizado na Credit Card durante alguns meses, uns 6, 7 meses também. Tá percebendo que o serviço mais estável que eu tive foi o serviço militar obrigatório, né? E... cara, é ruim, né, cara? Você não olhar o retrovisor, né, filho? E ele não está olhando, ele está completamente distraído. Nada. Tá feliz da vida. Isso, vai lá que eu fico aqui e não quero ficar olhando pra você não. Seu idiota. Passeando na chuva com a moto. Na hora do rush. E saí da Telecredit. Fui pra Credit Card como terceiro. Eu trabalhei em 2 departamentos lá. Sinto muita saudade do restaurante, ainda me lembro do restaurante de lá, alto nível. Nossa, a gente mal andou e já parou de novo. Por enquanto a jaqueta tá firme e forte aqui. Vamos torcer para que continue assim, né? Depois saí da Credit Card. Pedi pra sair. Arrumei uma encrenquinha comigo mesmo. Ninguém. A chefia não tinha nada contra eu. E dei uma de revoltadinho com o índice de reajuste muito pequeno do dissídio. E acabei saindo. Eu não posso ter vergonha de falar, porque foi isso que foi me fazendo ter algumas outras noções depois, mas realmente vocês vão ver a capacidade de ser burro profissionalmente de um cara. Beleza, fiquei algum tempo parado, um tempinho em casa. Depois disso veio eu associo a isso o tempo da eleição do Collor. Caraca, mano, eu não consigo passar 2 quarteirões, mano. E eu arrumei um temporário. Tinha uma agência de emprego na avenida próxima da minha casa. E eu arrumei um trabalho temporário lá. Não gosto de falar parado no farol. Então daqui a pouco eu continuo. E... não, com a rescisãozinha de lá da Telecredit lá. Não, da Credit Card. Os nomes são parecidos, né? Eu quase comprei uma motinha. Fui atrás de umas motos velhas, sem vergonha, vagabunda. Cheguei aí com meu irmão, ver algumas e tal, mas acabei ainda bem não comprando. Porque tive
um erro de cálculo, eu tinha ganho a mais do que podia, esqueceram de descontar alguma coisa e eu voltei lá, pediram para voltar, para refazer o cheque, tal. Não tinham descontado o transporte, alguma coisa assim, não lembro o que era. E eu comprei uma bikezinha pra mim, uma Caloi 10 amarela. Olha só a CT ali, ó. Foda, né, mano? Vamos por aqui, né? Pra eu não ter problemas com ele, né? Já chega uma multa de 800 pau, né? Duas, acho que é melhor não tentar, né? E aí comprei uma bikezinha e só. Minha rescisão deu pra comprar uma bikezinha, uma bicicletinha. Caloi 10. E procurando emprego aqui e ali, achei uma agenciazinha pequenininha perto do meu trabalho. E eles me indicaram para ser auxiliar administrativo, assistente administrativo de um escritório de arquitetura. Acho que era isso. Também próximo de casa, uma coisa de 3, 4 quilômetros de casa. Talvez nem 4 quilômetros. E é bom que eu ia com a minha bicicletinha. E trabalhei lá. Foi pouco tempo. Foi gostoso, eu tive uma puta liberdade. Tava sossegado lá. Tinha minha salinha. Nossa, eu ouvi 89 o dia inteiro. Olha, nessa época eu já ouvi o Zé Luiz. Já ouvia o Zé Luiz lhes disse. E é aqui, filho, nós aqui mesmo. Isso. Não erra não. Mas aconteceu uma coisa paralelamente a isso. Era temporário também o contrato. Paralelamente aconteceu uma coisa que foi o plano Collor. Algumas semanas que eu tinha começado a trabalhar, veio o tal do plano Collor, cortou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo ficou com, na época, 50 mil alguma coisa. Algum dinheiro, 50 mil dinheiros. Cruzado, cruzeiro novo, cruzado antigo, cruzado novo, sei lá. E isso fodeu com a economia, principalmente de empresas pequenas. Eu trabalhava lá, era um escritório pequeno, era uma casa alugada. E eram 2 ou 3 sócios. Eles faziam projetos arquitetônicos, né? Reformas e tal. E eu cuidava de fluxozinho de caixa, essas coisinhas assim. E acabou com a vida deles, né? Acabou. Ixi. Algumas semanas depois, um dos donos me chamou e falou: olha, Marco, não deu, a gente gostou de você e tal. Mas não dá, né? Não tenho mais trabalho, não sabemos o que fazer, tô te dispensando, né? Agradeci. Cara, eu não me preocupava com nada. É incrível quando a gente tem 20 e poucos anos, como a gente não tá nem aí, né? Eu saí de boa e tal. E peguei uma merrequinha de grana. O cara ainda completou o mês pra me pagar, assim. Merreca também, merreca, porque acho que a lei permitia que a pessoa sacasse pra pagar funcionário, permitia. Tinha uma liminar lá, um negócio que permitia o pagamento de folha de pagamento. O negócio foi louco, o negócio foi muito louco. Ministra da Fazenda, da Economia, Zélia Cardoso de Mello, chegou a ser casada com Chico Anísio. E eu, hein? Bom, enfim. E foi um trampinho sem vergonha. Depois eu fiquei um bom tempo em casa. Depois disso eu fiquei um belo de um tempo em casa. Eu agora não estou lembrando a continuidade disso.
exatamente assim a continuidade, para onde que eu fui exatamente, eu não estou me lembrando. Fiquei um tempo, tal, não fazia nada, enfim. E, bom, posso recomeçar de um lugar que eu lembro, né? Que foi o Banco Bamerindos. Banco Bamerindos. Eu namorava uma garota, Juscelia, e ela era adventista do sétimo dia, mas ela não era só uma adventista do sétimo dia da religião, ela era profissional. Ela estudava naqueles colégios mega elite, com uma família super humilde, muito humilde. E eu a conheci, assim, meio que, não preciso ficar contando detalhes. Ela foi visitar um vizinho meu que não estava lá e a gente acabou, eu com uns amigos, mexemos com ela e tal, assim, brincamos, né? Não foi nada de obsceno, não. Brincamos com ela e tal, ela riu e tal, conversei, bom, enfim, comecei a namorar ela, mas ela estava naquele fim de semana aqui em São Paulo só para passear. Ela conhecia esse meu amigo aí, mais ou menos, né? Não vou citar não. Uma pessoa com os valores muito diferentes dos meus. Enfim. E nós. Ela para estudar nesses colégios que eram caríssimos, estudava acho que em Hortolândia. Eles são uma comunidade extrema, não sei agora, mas extremamente bem estruturada, de altíssima qualidade. Os colégios adventistas são famosos no mundo todo. Só que como é que uma família humilde faz para ela trabalhar e viver lá? Para ela estudar nesses colégios? Ela, na verdade, é a irmã mais velha, descobriu isso, a família toda adventista, e conseguiu provavelmente inscrições e tudo mais, só que esse pessoal tem que vender, tem que se sustentar. Então eles usam as férias para... Muitos passam alguns dias com a família em casa e depois vendem. Ou na própria comunidade, ou muitas famílias compram mesmo para dar para os outros, distribuir e tal. E ela trabalhava com isso para poder estudar. Só que ela já devia estar de saco cheio disso há bastante tempo, não estava muito interessada em... Cara, o que esse maluco está fazendo aqui? E ela já devia estar de saco cheio disso. É esse aqui no meio da rua. Tem que fazer, cara. Não é possível não saber que tá no meio da rua. E... Enfim, aí aproveitou isso da gente ter tido um casinho, uma fé, e acabou ficando pra cá. Então, abandonou lá. Então, queria trabalhar, queria... Também não tinha nenhuma grande aptidão profissional. Ela andava pela cidade vendendo o produto dela, lá os livros, as publicações adventistas. Era isso sustentava ela, tal. Ela trouxe bastante material para cá, então ficou com muita coisa, arrumou um dinheirinho, ficou. E nessa, ela mesma pesquisando aqui e ali, lembrei, olha só, lembrei. Eu, através de uma agência, fui contratado, fiquei bastante tempo em casa e fui contratado pela Ameropa. Pela Ameropa Indústrias Plásticas Limitada. Ali na Marginal Tietê, perto da Ponte dos Remédios. Entre a Ponte dos Remédios e Ponte da Anhanguera. Sentido Castelo Branco, ou seja, no finzinho da Marginal Tietê, né?
Ali o nome é Marginal Direita do Rio Tietê mesmo. Porque a Marginal Tietê tem uns 4 nomes, né? 4, 5 nomes, né? Otaviano Costa de Melo, sei lá. Tem Condessa de São Joaquim, acho. Sei lá. E eu fui através de uma agência, fui ser temporário lá também, entrei como temporário, fui trabalhar no departamento pessoal, minha primeira experiência dentro do departamento pessoal, mal sabia eu. Foi assim, foi bom que também abriu mais um leque, né? Mas assim, mal tinha trabalhado com algumas coisas, né? Fui lá para aprender mesmo, era um auxiliar de escritório lá dentro. Acabei fazendo apontamento de ponto, cartão de ponto. Poucos vão saber do que eu estou falando, só os milhares, os milhões que são da minha geração. Existia um cartão de papelão que tinha lá o seu nome, seus dados, seu departamento. E todos os dias daquele mês, você na entrada batia o ponto, punha ele dentro de um relógio ali, batia, acionava, fazia plim, carimbava ali o horário. No almoço, na volta do almoço e na saída. E eu fazia esse apontamento, era uma fábrica de plásticos, né, de material plástico. Na verdade, de capa de fio, né? Aquela capa plástica meio emborrachada dos fios, né? E entrei, trabalhei como temporário. Gostaram de mim, fiquei. Tinha alguns tipos de vários registros ali. Algumas figuras. Tinha a dupla dinâmica, que era o Barreto e o Guimarães. É assim, 2 pais de família, casados, com filhos e tal. Literalmente, comiam todas as menininhas da empresa. Guimarães era de recrutamento e seleção, era o recrutador da empresa. E o Barreto era o técnico de segurança do trabalho da empresa. Simplesmente, eu não tenho dúvida que eles até contrataram pessoas por causa disso. Tinha muita mulher na empresa, muita menina na empresa. E eram 2 cachorrões, mas muito boas pessoas, assim, no sentido de companheirão de trabalho e tal. Me defendeu em algumas vezes, porque meu chefe foi o primeiro chefe ruim que eu tive, ruim mesmo. Esse realmente, depois eu quebrei as pernas dele, um pouquinho só, mais ou menos, né? Carlão era o gerente do RH, do departamento pessoal, enfim. Esse aqui não está me vendo, né? Eu preciso que ele demonstre que está me vendo. E tinha o Sandro, o seu Roberto. O seu Roberto era um assistente lá dentro também, fazia cálculos, férias, rescisões e tal. Tinha o Rubens, gente boa também, da parte de folha de pagamento mesmo. Ele fazia folha de pagamento mesmo. Um cara ligeiro, esperto, tranquilo pra caramba, sempre na dele. Sempre na dele. E tinha o impagável Sandro. O Sandro era uma pessoa patética. Mas patética mesmo, assim. Ele era um garoto, ele devia ter, se não a minha idade, um pouquinho a menos, coisa de 1 ano a menos. E ele tinha um problema patológico psicopático. Ele era mentiroso, de dar dó, de dar dó. Posso te dizer uma coisa, eu namorava sério. Eu estava no fim do namoro com a Elaine e depois comecei, trabalhando lá, comecei a namorar a Juscelia. Essa menina que eu vou falar já do Banco Bamerindos. E é assim, eu não peguei ninguém, não fiz nada com ninguém, porque eu não quis.
Eu, molecão, era muito bonzinho, muito bacana, muito certinho. Eu tava namorando, não olhava pra ninguém mesmo. Eu sabia que eu não ia ter estrutura pra isso, né? Não é que eu saí comendo o mundo depois mais velho, não, mas assim, em namoros sérios eu nunca fui de. Em relacionamentos sérios eu nunca fui de ficar sacaneando. Mas enfim, vamos voltar aqui. Não é esse ponto que eu quero pegar agora. E nós tínhamos um ritual, um restaurante lá dentro, tudo, a gente não saía. A empresa era na Marginal, né? Que nós almoçávamos todos juntos ali e depois nós jogávamos baralho, acho que era baralho, pif-paf, cacheta, sei lá, todo dia. A gente almoçava até rápido, coisa de 20, 25 minutos, já tinha almoçado, já tinha voltado. Aí jogávamos, então ficávamos falando besteira, conversando, falando sobre as coisas e tal. Eu era um molequinho, né? Mas o Sandro era um tremendo de um tagarela. Ele era um moleque feio, mano. Cara de ratão, assim, orelhudo, narigudo, narigão, assim. Aquele meio bigodinho, quase cavanhaque, que não saía muito pelo dali. Magrelo. E assim, era uma coisa engraçada. Nenhuma menina chegava perto dele. A fama dele era um cara chato, era um cara enfadonho, era um cara. E ele adorava contar vantagem pra nós. Ele era realmente uma figura muito triste. Hoje, aqui, depois de várias experiências na minha vida, eu coloco dessa forma com tranquilidade. O Sandro foi uma pessoa extremamente triste. Triste, triste. Ele inventava as piores mentiras possíveis. Ele inventava namorada. Ele inventava. Ele inventava. Motos e carros e tudo que ele tinha e era muito fulano, camarada dele, eles iam descer pra praia e tinha emprestado uma Galo pra ele. Ele não ia nem de ônibus, quer dizer, ele ia de ônibus pro trabalho. Uma vez, fora da empresa, a gente se encontrou, ele apareceu, mas com uma moto velha. Mas era assim, a minha moto era velhinha, a dele, meu Deus do céu. E assim, mesmo assim contando vantagens, que a dele mesmo estava no concerto e aquela o mecânico deixou com ele. Ele não sabia falar, ele não sabia falar a verdade. Ele precisava estar mentindo. E todo mundo sabia. Todo mundo sabia. A gente deixava ele falar, falar, falar. Foi um aprendizado muito importante para mim. Assim, eu tinha dó dele, mas, cara, ele não era só um mentiroso patológico. Ele não era humilde, ele era metido, ele queria dar uma de. Então a gente acabava não ajudando. Uma vez, eu ainda estava lá nisso, ele inventou de uma namorada e acabou dando algum detalhe, alguma coisa sobre onde ela trabalhava, alguma coisa assim. A gente acha que era simplesmente uma fixaçãozinha dele, alguma mina que ele conhecia e tal. O Rubens era extremamente esperto, como eu falei, ligeiro. A gente falando. E ele pegou uma licença, o Sandro pegou uma licença. Não sei, ele se machucou, alguma coisa. Não sei se caiu de moto, caiu de bicicleta, caiu de alguma. Ele se machucou. Ele jogava bola e parece que ele jogava bem. Parece que ele jogava bem. E aí a gente falando sobre os porra, meu, tá difícil, né? Sem as mentiras do cara, a gente não se diverte e tal. E era isso. E depois o Rubens conseguiu, a gente conseguiu anotar, lembrar o telefone, o lugar que a menina teoricamente trabalhava, a namorada dele, tal. O Sandro ligou, o Rubens ligou. Todo mundo parado, parou o setor, a gente ali. E aí o o Rubens ligou e tal. Você conhece o Sandro? Conheço, ele é seu namorado, tal. Imagina, que é isso? Ele é amigo do não sei quem, da minha colega. Ai, que medo, meu Deus. A menina ficou brava. E a gente descobriu mais, assim, era mais assim, a gente só achava que era tudo mentira. Então, qualquer coisa que a gente descobrisse que era mentira, que desse pra provar. E o Rubens foi sacana, porque teve uma hora que ele começou a irritar muito. Eu, que trabalhava há 6 meses lá,
nove meses lá, 8, 9 meses, eu não aguentava mais. Imagina os caras que estavam com ele lá há 2 anos, 3 anos. Ele era supostamente bom no que fazia. Era ele e o Roberto, os assistentes do setor, né? Faziam férias, faziam 13º, não, faziam férias, ajudavam na folha, uma coisa assim, num tempo em que o maquinário tinha muito pouco, né? Era datilografia mesmo, né? E eu era o apontador de ponto, né? Depois, uma coisa muito legal que aconteceu foi que eles instalaram um ponto eletrônico. E eu participei da implantação do sistema da DMAP. Aí trabalhava no computador o dia todo, fazia lá todos os controles, tudo direitinho. Legal pra caramba, foi muito bom isso aí. Muito bom. E a parte interessante dessa empresa foi isso, essa coisa louca que era o Sandro. Um cara realmente extremamente infeliz. E eu saí de lá, foi legal, peguei uma experiência bacana e tal, mas realmente o chefe era um cara. E aí realmente nesse eu tiro um pouquinho a minha culpa aí, né? Claro, se eu fosse um pai de família, com certeza eu não faria isso, né? Porque realmente o Carlão era um ogro, ele era um cara, assim, a mínima falha, e principalmente comigo, ele era um cara que, isso era muito claro, até para as outras pessoas, os caras do setor falavam realmente, o Carlão não gosta do seu jeito, cara, ele não participou em nada para eu ser contratado. Os caras, assim, o Guimarães, o Sandro, o Roberto, o Rubens, gostaram de mim e tal. E eu fiz aquele temporário, fui bem e tal. Tanto que eu que herdei o negócio do ponto eletrônico, né? Do ponto da DMAP, né? Do sistema DMAP. Relógios eletrônicos, eu fazia os crachás, tudo. Era um trabalho bacana. Eu já, na verdade, se eu fosse um pouquinho menos burro, eu teria me ficado um pouco mais e pego uma experiência a mais, um saláriozinho melhor e tudo. Mas enfim, esse Carlos, assim, as mínimas falhas e coisas que eu não tinha culpa, essa implantação trouxe muito problema. Quando acabava a luz, e era uma região que acabava muito a luz, num meio de noite assim, a gente perdia os apontamentos. Era uma fábrica, era 24 horas por dia, tinha turnos. E a gente perdia os apontamentos de todo mundo. E, mano, ele me culpava daquilo, você não soube tratar, não sei o quê. Cara, eu era um menino de 21 anos de idade, que realmente não tinha ainda experiência para tudo. Não é que eu errava, não, mas esse tipo de coisa não tinha como eu prever. A gente passou para lá, cotou, depois de um tempo colocaram no breaks, foi melhorando, perdemos de novo um outro momento, mais umas. E aí foi a gota d'água. Uma outra vez, nem o no break funcionou. E a gente perdeu mesmo os registros de mais um fim de semana. O Carlos me chamou, me enrabou e ainda me falou, você está suspenso por 2 dias. Meteu uma suspensão. Pediu para o Sandro fazer para eu assinar. Eu falei, não vou assinar. E saí. 2 dias, 2 dias. E fui. Nessa época eu já estava namorando a Juscelia e ela estava procurando emprego para ela também. Muito, assim, que todo mundo falava, né? Bancário, tem que ser bancário. Vai atrás. E principalmente porque eu tinha uma coisa muito importante, eu tinha o segundo grau completo. A Juscelia ainda teve que terminar o segundo grau aqui. Ela saiu de lá no segundo colegial. Ela era mais velha que eu, 1 ano mais velha que eu. E aí conversando com ela, a gente, sabe, eu sempre muito puto com o Carlos e tudo, eu acabei decidindo. Para quem fez aquilo na Credit Card sem nenhum motivo, imagina agora com motivo, né? Então fui lá e quando deu 2 dias, no terceiro dia eu voltei, tranquilo e calmamente, nem sentei na minha mesa. Fui lá no Guimarães, gente boa, expliquei, falei pra ele, ó, Guimarães, eu não quero mais ficar não, não quero mais ficar não. Eu não preciso aguentar isso, não sou casado, não tenho filhos, dá pra procurar alguma coisa. E não dá, cara. Foi 9 meses aqui, os últimos 6 meses, desde que eu fui efetivado, esse cara é um puta de um cavalo. Tá? O Guimarães entendia perfeitamente. Eu sei, cara, eu sei. Realmente, Carlos, é difícil. Se você puder ter mais paciência e tal. A gente gosta de você, gosta do seu trabalho, mas
E aí ele me ajudou. O Carlos não tinha ido aquele dia, assim, ele não foi de manhã. Aí o que, que eu fiz? Falei, Guimarães, como é que vai acontecer? Porque ninguém faz o que eu faço aqui. Eu vou passar para o Sandro, passar para você, passar para alguém. Aí o Guimarães falou, me passa, já tem todo o esquema. Eu tinha anotado tudo, né? Tudo. E tinha mais os prospectos da própria DMAP, tudo. Passei a manhã toda fazendo com ele, mostrando para ele. Eu faço isso na primeira vez, depois dos acertos eu volto, emito esse relatório, tá. E o Guimarães é um cara extremamente inteligente. Ligeiro demais também. Aí quando o Carlos chegou umas 11 horas, 11 e pouco. Rapidinho, entrei na sala. Posso falar com ele? Ele, não vou continuar, tá? Eu tô saindo. Porra, cara, não, assim você me quebra. Porra, você não pode cumprir o aviso prévio, pelo menos, pra eu te substituir. Eu falei, olha, eu passei todo o trabalho pro Guimarães. Mas tá bom, se você quiser que eu cumpra o aviso prévio, só que hoje eu não venho, tá? E saí e fui embora. Aí eu faltei no dia seguinte. De propósito. Aí no outro dia já estava uma carta de demissão pronta. Ele mesmo me demitiu. Ele me demitiu mesmo. Eu sei que eu joguei o trabalho pro Guimarães, mas eles rapidamente. Eu era um auxiliar, um cara com pouca experiência conseguia fazer. O Sandro, o Roberto, qualquer um conseguiria. Depois de um tempo eu saí de lá, eu um dia marquei de me encontrar, tomar uma cervejinha com o Roberto e com o Sandro. E o Sandro, de novo, o Sandro gostava muito do Roberto. Era o seu Roberto, ele era um tiozão, assim, de seus 40 e poucos anos, extremamente simples, extremamente simples. E eu acho que ele tinha muita dó do Sandro, eu acho que o que ele tinha era isso, era dó mesmo. Então ele mesmo sabendo que o Sandro era mentiroso, era tudo, ele tinha muita paciência. E a gente se encontrou, tipo um mês e meio, dois depois, eu já tava com uma moto bacana, uma motinho bacaninha. E aí e o Sandro continuava igualzinho, falando as mesmas merdas. Parecia com uma moto velha, sem vergonha, falando que a dele era uma bambambam, uma CB, uma não sei o que. Que ele, enfim, continuou o mesmo mentiroso de sempre. Provavelmente foi a última vez que eu os vi. Não vi mais o pessoal. Vi. Depois de muitos anos, analista contábil na Ticket Serviços na Paulista, encontrei com o. Com o. Com os dois, com o Carlão e o Guimarães. Todo socialzinho, de gravata, eu tava, né? Não de terno, mas de gravata. E assim, o Carlão até regalou o olho. Nossa, vai trabalhando de. Não, eu sou analista contábil aqui na Ticket e tal. Foi um rápido, assim, um oi, beleza, tal, tudo de bom, felicidades. Olha, eu tô me sentindo molhado, tem que ver de onde entrou essa água. Não, não quero me molhar, cara. Não gostei nem um pouco disso. Agora eu tô sentindo a minha barriga molhada. É isso, gente, eu saí da Meropa. Daqui a pouco vamos pro próximo passo. Um abraço. Tchau, tchau.